Deus. Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluias. Sentado mesmo, querido, pega a sua Bíblia, abra ela no livro de Neemias. Pode permanecer sentado, tá bom? A gente vai discorrer o texto, são 32 versículos. Nós vamos hoje estudar o capítulo de número 3 de Neemias. Então, pega a sua Bíblia, abra ela no livro de Neemias, capítulo de número 3. E aí a gente vai discorrendo aqui o texto. Eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, por esse dia a qual Ele me concedeu, por ter chegado ao trabalho, ter trabalhado, ter retornado para minha casa, para minha família, e agora estar aqui na casa do Senhor juntamente com os amados irmãos. Eu quero louvar a Deus por isso, porque entendo que a partir do momento em que eu entreguei a minha vida para Jesus, com isso eu adquiri muitos inimigos no mundo espiritual. E eles não desistem de querer nos entristecer, de querer nos tirar do foco, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. E eu não poderia de louvar a Deus por isso, reconhecendo que Deus tem trabalhado em minha vida nos mínimos detalhes. Louvado seja Deus por isso. Amados irmãos, eu não sei se os irmãos durante essa semana deram uma lida, se estudaram, os alunos da ETAD aí, os irmãos que gostam de vir para a escola bíblica, se tiveram a oportunidade de dar ao menos uma lida em Neemias capítulo de número 3. Se você tiver apenas lido este capítulo, talvez você não tenha entendido muita coisa. Tem muitos nomes, né? Nomes diferentes, nomes difíceis, nomes complicados. Mas no capítulo de número 3 de Neemias, fazendo um estudo mais apurado, analisando, além da Bíblia, algumas outras literaturas, a gente vai encontrar aqui um grande ensinamento para líderes. Nós vamos ver aqui, no capítulo de número 3, 4 passos para o sucesso de um líder. E aí talvez você fale, ixi, então se é para líder, eu não sou líder, eu não lidero nada na igreja, na minha vida secular, no meu trabalho eu não lidero, então o culto talvez a palavra não seja para mim. Mas eu te digo que não, todos nós somos líderes. Você, dona de casa, você lidera dentro da sua casa. Você precisa tomar algumas decisões, você precisa se organizar, você precisa delegar, resolver algumas coisas. Todos nós, em algum momento estaremos liderando e em outros momentos estaremos sendo liderados. Então a palavra ela vai falar com todos nós aqui nesta noite. E grandes são os ensinamentos de Neemias, capítulo número 3. É um dos textos mais fantásticos da Bíblia. Ele tem muitos princípios sobre a liderança e aponta vários caminhos para o sucesso. Aqui nós vamos ver Neemias, esse grande líder, esse grande administrador, com um grande desafio à sua frente. Reconstruir os muros de Jerusalém que estavam destruídos há mais de 100 anos. A cidade tão respeitada, Jerusalém, no período em que Deus levanta este grande homem, este grande líder, ela está arrasada, ela está em ruínas, ela está desonrada, e Deus chama este homem, alguém o comunica, o seu irmão o comunica do que está acontecendo em Jerusalém. Neemias está servindo ao rei, com certeza com uma vida tranquila, uma vida confortável, uma vida de responsabilidades, mas também de muitos privilégios. E Neemias
vai se sensibilizar com a história da sua cidade, com a história das cidades dos seus pais e dos seus antepassados. E o que me chama a atenção de Neemias, que um dos primeiros passos, uma das primeiras decisões que esse homem toma é jejuar e orar pela causa da cidade de Jerusalém, que, como eu disse, já estava em ruína por mais de um século. Ele busca Deus em oração, busca Deus em jejum, e a partir daí Deus começa a dar a ele visão. Preste atenção, todo grande líder, todo líder, ele tem que ter uma boa visão. Um líder que não tem uma boa visão, dificilmente ele chega aos seus objetivos. Dificilmente ele chega à sua meta. Eu, como obreiro, irmãos, eu me cobro e tenho até compartilhado com alguns irmãos que a gente tem a responsabilidade, não que nós queremos ser melhor do que os irmãos, mas nós, como obreiros, nós temos que ter uma visão diferente. Nós temos que estar espiritualmente em um nível mais elevado, porque a responsabilidade que Deus nos deu para liderar na obra de Deus, para servir ao Senhor, ela vai exigir isso. E nós precisamos ter essa visão. E Neemias era um homem que tinha uma grande visão. Deus deu a ele uma extraordinária visão. O desafio era grande, reconstruir essa cidade. Nós temos também, se tratando de visão, eu trago alguns exemplos, né? Temos aqui o exemplo de um grande evangelista da nossa atualidade, Billy Graham. Billy Graham, antes de ser um grande pregador, antes de pregar a milhões de pessoas, antes da palavra, do evangelho de Cristo, falado pelos lábios desse homem, ele chegou a atingir a mais de 210 milhões de pessoas já ouviram Billy Graham. E mais de 1 bilhão já ouviu isso, 210 milhões ouviram ele presencialmente, nos estádios, nas ruas, e no total são mais de 1 bilhão de pessoas que já ouviram uma ministração de Billy Graham. Só que Billy Graham é um menino, se você analisar a história dele, é um menino humilde, que nasceu em uma fazenda, filho de pessoas humildes, mas um dia Billy Graham teve a visão de que poderia ser possível ele ser um grande pregador da palavra do Senhor e alcançar milhões de pessoas. E ele acreditou nessa visão. Talvez dentro do seu ambiente familiar foi o único que acreditou que isso seria possível. Assim como José, que sonhou grande, sonhou alto e contou para os seus familiares, mas nenhum dos seus familiares entenderam a visão e aceitaram a visão de José. Billy Graham é um grande exemplo de um grande líder, de um grande homem que teve uma grande visão, acreditou nela e Deus o honrou. Temos um pastor também norte-americano, Martin Luther King, um homem que lutou pelo segregamento racial na sua época, impactou a sua geração, morreu por esta causa e até hoje é lembrado, e até hoje a atitude deste homem de se incomodar com o preconceito que havia contra as pessoas de pele escura da sua época, ele se incomodou e lutou, não se conformou com a situação, não aceitava a discriminação racial, teve uma visão diferente dos demais irmãos, e acreditou nessa visão e Deus o honrou. Esses são apenas alguns exemplos que nós temos para se tratar de grandes homens que tiveram uma grande visão, acreditou nela, perseverou nela e marcaram a sua história pelo fato de acreditar nessa visão. Assim foi como com Neemias. Da mesma maneira foi com Neemias. E o desafio deste grande líder era, agora, direcionado por Deus, buscar autorização ao seu governador, que dá liberdade para ele conta o motivo da sua tristeza,
O governador percebe que ele está triste, conta o motivo da sua tristeza e ora a Deus novamente. O governador vai liberar ele para voltar, para ir atrás do sonho, para ir atrás da visão, e vai dar condições materiais para ele também reconstruir os muros de Jerusalém. Mas os desafios eram grandes, porque ele não iria conseguir reconstruir a cidade sozinho. Uma grande obra, ninguém faz uma grande obra sozinho. Precisa de pessoas para apoiar, para acreditar. O primeiro desafio de um grande líder é fazer com que as pessoas acreditem na sua visão, acreditem nos seus sonhos. E se tratando da obra de Deus, é sempre assim. Deus sempre levanta um líder para poder direcionar o seu povo a vencer um obstáculo, a voltar para a presença do Senhor. E o primeiro desafio de Neemias foi animar o povo. E o que nos chama a atenção aqui é que Neemias vai animar, vai persuadir pessoas diferentes. Ele vai impactar, ele vai convencer tanto os mais pobres financeiramente, quanto os mais ricos, ricos financeiramente e ricos intelectualmente. Ele vai convencer governadores, sacerdotes, levitas, alguns profissionais perfumistas, alguns profissionais da área artísticas que lapidam, que faziam joias. Ele vai de maneira extraordinária convencer a todos a entrar com ele neste grande projeto, nesta grande obra que é reconstruir os muros de Jerusalém. E o primeiro passo, irmãos, eu disse que nós vamos aqui trabalhar 4 passos, 4 princípios para o sucesso da liderança de Neemias. Nós vamos trabalhar aqui a coordenação, a cooperação, a aprovação e a comunicação. Esses foram os quatro pilares do sucesso desse grande líder. O primeiro princípio do sucesso é a coordenação. Neemias nos ensina 5 atitudes fundamentais, se quisermos adotar esse princípio de coordenação. Em primeiro lugar, fique inconformado com o caos antes de trazer à tona. Ou seja, se nós, e eu falo de mim, louvo a Deus por Deus ter me fortalecido nesses dias tão difíceis e me incomodar a orar pelo meu município, a orar pela minha nação, a orar pelos governantes, pelos poderes, porque eu tenho entendido que Deus não me colocou perto de políticos, não tenho amizade com nenhum deles, diferente de como Deus já fez, né, com José, com Daniel, colocou ele lá perto dos caras. Então, se Deus não me colocou perto deles, eu entendo que a minha maneira de se levantar e contribuir para a minha nação é no meu quarto em secreto, orando pelo meu município, e não nas redes sociais, criticando, brigando, não. Se Deus tivesse me colocado perto de alguns deles, talvez pela intimidade, pelo acesso, eu iria lá falar com eles direto, mas até agora Deus não me deu. Então, eu tenho entendido que é através da oração. Me inconformo com a situação, não aceito ver o justo sofrendo por causa dos injustos. Clamo ao meu Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, respeitando a vontade dEle. E depois de me conformar, eu vou tentar, na medida que Deus me der condições, de impactar outras pessoas, para também se comover, para também se compadecer pela causa do nosso povo, pela causa dos nossos irmãos, e vamos tentar incentivar que outros também enxerguem essa visão de que a ferramenta que nós vamos usar para vencer ou para prevalecer se chama oração. Entende? Foi isso que Neemias fez. Ele primeiro se conforma ao receber a notícia
que a sua cidade natal, que a cidade dos seus pais está em ruína. E depois que ele se inconforma, ele vai tomar uma atitude, vai tomar uma posição. O segundo princípio, coloque as pessoas certas no lugar certo. Neemias 3, do versículo de número 2 ao versículo de número 15. Este princípio é percebido pelas expressões junto a ele e ao seu lado. Como dissemos, o líder tem que ter uma visão de farol alto. Ele vê sobre os ombros dos gigantes. Ele tem uma visão global e compreende como ajudar os outros a encontrar a sua utilidade nesse contexto. O segredo do sucesso é nomear as pessoas certas para os lugares certos. Um grande líder, ele tem que ter essa visão, Diácono José. Ele tem que enxergar a habilidade que a pessoa tem, e depois que ele enxerga, ele vai colocar ela, vai ajudar ela a se descobrir. E aí sim vai colocar ela, encaixar ela no lugar certo. Tem muitos que Deus tem um dom notório de louvar, de tocar, outros de pregar, outros de socorrer, outros de dar uma palavra de ânimo. Só que às vezes a própria pessoa que tem esse talento, esse dom, não percebe que o tem. Às vezes, ele é um bom administrador, ele é bem organizado, e o líder precisa descobrir isso, porque a obra é carente de pessoas que podem contribuir. E todos podem. Todos os senhores e senhoras que estão aqui presentes, eu sei que alguns já trabalham, e às vezes trabalham até demais, porque são poucos que querem trabalhar. Mas existem outros que precisam de um incentivo, que precisam que alguém chegue e olha, meu filho, eu vejo que você tem o talento para isso. Você quer essa responsabilidade? Foi isso que Neemias fez. A obra era grande. Ele trabalhou com um grupo de 38 grupos de trabalhadores. E ele tinha que ter a coordenação para colocar cada pessoa no seu lugar certo. Tinha gente que ia trabalhar no pesado. O muro não era de tijolo 14x19, que você pega com a mão, era de pedra pesada. Então ele tinha que observar quem tinha condições para isso. E o interessante é que ele vai chamar pessoas, artistas, que nem tinha calo na mão, que lapidava o ouro para vir fazer esta obra, trabalhar na obra. Eu trabalho em obra, e obra, meu irmão, é para quem tem coragem. O José está lá na Implave, está lá sentindo o drama lá da correria que é. Tem que ter coragem, tem que ter sangue nos olhos. É debaixo de sol, é debaixo de chuva, é debaixo de poeira. Obra não é para qualquer um não. Mas Neemias vai observar que todo mundo poderia contribuir na obra. E ele vai descobrir que até as mulheres, né? Que obra, geralmente é difícil ver uma mulher na obra, porque é um serviço pesado. E aí você, vixe, obra, vamos deixar as mulheres fora da obra. Esse grande líder enxergou que as mulheres poderiam contribuir na obra. E a mulher pode não ter força que o homem tem, mas a mulher tem resistência. Às vezes até mais do que muito homem, para suportar muita pressão. E esse foi uma das características do sucesso desse homem. O que adianta ter vontade? O que adianta ter as pessoas se você não sabe coordenar essas pessoas? Um grande líder tem que saber. E Neemias soube muito bem, porque se você ler o texto, você vai perceber que ele chama diversas pessoas de diversas profissões, como eu já disse aqui, e todos vão contribuir, todos vão se envolver na obra, e no final o sucesso é garantido. Seguindo em frente,
Em todo trabalho houve coordenação. O trabalho em equipe é um dos segredos do sucesso. Como Deus tem falado isso ao meu coração? Precisamos trabalhar em unidade. Nesse tempo difícil que nós estamos passando, nós vamos vencer se nós estivermos unidos. Um dando força para o outro. Um ajudando o outro. Eu preciso do José, José precisa de mim. Eu preciso do pastor Gleice precisa de mim. Preciso dos meninos do som, eles precisam de mim. Preciso da igreja, a igreja precisa de mim, porque não é em todos os momentos que eu sou bênção, mas de vez em quando Deus nos usa. E a igreja é bênção para mim também. É aqui o meu estágio, né? Vocês que suportam aí a gente, aguenta. Então vocês são bênção na minha vida. Então veja que precisamos ter unidade. Foi isso que Neemias conseguiu fazer ali no meio do povo. Todo mundo unido, cada um, uns eram do escritório, não tinha calo nas mãos, outros já era acostumado a trabalhar no pesado, mas todo mundo entrou no propósito. E o propósito era um só. Não tinha briga, não tinha contenda, não tinha ninguém que queria ser melhor do que o outro. Cada um entendia o seu papel, a sua responsabilidade, e cada um fazia aquilo que podia fazer de melhor. Aí eu fiquei pensando na igreja. Não tem como falar desse texto e não trazer ele para o nosso tempo. Imagina, irmãos, quantas vitórias, quantas bênçãos que Deus tem reservado para este lugar, para a minha vida, para a tua vida, se todos entrassem na visão que Deus dá para o líder, para o anjo da igreja. Como alguns irmãos que são sobrecarregados de atividades seriam mais produtivos, teriam condições de, dentro daquilo que eles fazem, fazer com melhor, porque teriam mais tempo, mas às vezes não fazem melhor porque estão sobrecarregados. Porque tem muitos que só criticam, não fazem. 20% faz, 80% fica observando, criticando. Aí imagina se 100% entra na visão. Se todos colaborassem, se todos fizessem a sua parte, se todos se encontrassem dentro da obra do Senhor, porque todos são úteis, todos podem contribuir. Já imaginou como seria diferente? Às vezes até num culto, a gente não sabe como é que está o sentimento, como é que o irmão chegou. Você está torcendo, quem sempre está aqui na frente pregando, direcionando, quer que o fogo caia, quer ver a igreja feliz. Mas você não sabe o sentimento, às vezes eu que estou aqui quero, mas não sei se você que está aí quer. Aí por isso que muitas das vezes o negócio fica travado. Mas aí o problema não está com você muitas das vezes, o problema está como o apóstolo Paulo fala, a minha luta não é contra a carne e nem contra o sangue, não é contra vocês, é contra os principados e potestades que muitas das vezes trabalham para tirar você do foco. E eu tenho entendido isso. Quando o negócio está meio assim, o Senhor, repreenda. Repreenda todo o principado e toda a potestade que talvez esteja querendo travar a boca do meu irmão, o braço do meu irmão, trazendo cansaço. Liberta, Senhor. O líder tem que ter uma visão diferente, se quiser vencer. Vamos adiante. Neemias tinha muita habilidade para descobrir as pessoas certas e colocar ela no lugar certo. Em terceiro lugar, trabalhe em harmonia com os demais. As expressões junto a ele, ao seu lado, junto dele, depois dele, mostram que todos trabalhavam em harmonia. Não havia disputas, ciúmes, brigas ou milindres. Cada um deve estar contente com a sua tarefa. Todos devem trabalhar para o mesmo propósito.
A reconstrução da cidade, na reconstrução da cidade, não existe ninguém buscando glória pessoal. Entende isso, irmãos? Nessa batalha, nessa caminhada espiritual que nós vivemos, a igreja é a agência do reino de Deus aqui nessa terra, cada um é importante. Cada um, nossa, o culto quando os meninos do louvor não estão é diferente, falta alguma coisa. Sem palavra falta alguma coisa, quando o porteiro atrasa já atrapalha, quando o som não está fluindo já atrapalha. Todo mundo, quando os irmãos não vêm, a gente continua em frente porque não podemos parar, mas como é bom quando nos cultos, trabalhos, seja lá qual for que os irmãos venham. Todo mundo é importante. O papel de cada um aqui contribui para o resultado final do nosso culto. Eu estou fazendo a minha parte, você pode fazer a sua aí, intercedendo, abrindo o coração para deixar Deus falar contigo. E aí o negócio flui, a gente vence, a gente conquista, e no final todo mundo é abençoado. Não é bom quando o culto é cheio da presença de Deus? Só não sai renovado, só não sai diferente quem não quer. Mas quando o culto é ruim, é pesado, sai todo mundo cansado, com o sentimento de que talvez não valeu a pena ter vindo naquela noite. Porque estávamos divididos. E eu observo, irmãos, pelas poucas experiências que eu tenho com Deus, quando a gente decide se posicionar em buscar o Senhor, Ele assina embaixo. Quando a gente tem coragem para aceitar o que Deus tem para nós, Ele nos honra, Ele nos surpreende. Deus é assim. Em quarto lugar, aproveite as facilidades. Neemias, que administrador, viu, irmãos? Foi Neemias. Neemias sobre aproveitar as facilidades, irmãos, que ele tinha. No capítulo 3, versículo 23, 28 ao 30, as expressões defronte da sua casa e defronte da sua morada revelam que Neemias otimizava os recursos humanos. Não tinha gente viajando de um lado para o outro de Jerusalém. Os únicos viajantes eram os que moravam fora da cidade. Isso seria perda de tempo e de eficiência. Também teria tornado difícil a alimentação dos trabalhadores em caso de ataque. A preocupação de cada homem seria com a sua própria família, se sua família estivesse do outro lado de Jerusalém. Ele não teria como defendê-la. Aconteceram muitas tentativas dos inimigos de paralisarem a obra. Fazendo que cada homem trabalhasse perto da sua casa, Neemias facilitou o acesso ao trabalho, à alimentação e à segurança. Isso aliviava os trabalhadores de ansiedades desnecessárias e os encorajava a fazer o seu máximo. Quando você vê nesse texto de frente da sua casa, essa foi uma das estratégias desse líder. Tinha pessoas que moravam próximo aos muros. Então Neemias já sabiamente já pegava esses irmãos e você vai trabalhar perto da sua casa. Porque trabalhando perto da sua casa, o deslocamento é mais fácil para chegar no trabalho, para voltar, para se alimentar é mais fácil. Se a sua família for atacada, porque eles estavam em obra e constantemente os inimigos estavam se levantando, querendo atacar eles para parar a obra. Então Neemias pensou nisso. Eu vou colocar vocês que moram perto para trabalhar perto. E aí eu pensei em mim, né? Pensei no pastor Gleice, pensei nos irmãos que estão aí cheios de sono agora porque acordaram de madrugada, né? Enfrentaram o trânsito. Eu tenho orado a Deus, tenho pedido a Deus para trabalhar isso aí. Para levantar empresários aqui no meio da gente e vocês contratarem a gente que trabalha lá em Brasília. Felipe é um sonhador, Felipe um dia desse estava com sonhos aí. E eu falei, rapaz, continua, vai nessa tua força, varão. Lembra de mim. Porque realmente, irmãos, não é fácil não. Eu digo que os obreiros, os pastores do setor Betel, fazem milagres.
Cuidar de casa, sair para Brasília, ainda cuidar da igreja, é milagre, irmão. É milagre. É providência. É provisão, é cuidado de Deus, é amor de Deus. Glória a Deus por isso. Mas eu tenho orado. Porque de fato, irmão, se a gente, é meu sonho ir para o trabalho de bicicleta ou correndo. É meu sonho. Pegar a bicicleta e acordar às 6 horas, quem sabe fazer um exercício antes, quem sabe meditar antes. É bom, e Neemias foi esperto, né? Viu que tinha uma galera que morava perto do trabalho, já escalou eles. Estratégia. Quinto lugar, trabalho em equipe. Amém, né, pastor Gleice? Quem sabe a gente chega lá, né? Nessa questão de trabalhar aqui pertinho. Eu creio. Vamos nessa. Quinto lugar, trabalho em equipe. O segredo do sucesso da obra é o trabalho em equipe. Se o todo prospera, também o individual prospera. Esse princípio de trabalho em equipe funciona na indústria, nas igrejas, nos hospitais, no lar, na escola ou em qualquer outro lugar. John Maxwell diz que não há limites para o sucesso quando não limitamos as pessoas. Graças a Deus, irmãos, como o negócio flui quando a gente aprende a trabalhar em equipe. Como o negócio fica mais fácil. Eu tiro pelo exemplo aí que nós tivemos aí, né? Essa situação com o pastor se ausenta. Aí, estamos aí como segundo, né? É hora de entrar em cena. Tem que entrar em cena, né? Não tem escolha. Mas graças a Deus que eu tinha companheiros ao meu lado. Eu tinha pessoas que me ajudaram. Trabalhamos em equipe, ainda que era poucos, mas os poucos trabalhamos em equipe. Cada um dentro do seu papel, um ajudando o outro, vai dar certo, vamos embora. Estou na visão que a gente deve continuar. E deu certo. Vencemos. Imagine se nós passamos por essa, a igreja também, todos, viu? Não é só os companheiros que estavam perto, não. Todos aqueles que muita gente nos ajudou, por isso vencemos. Trabalho em equipe. Negócio fluiu. Fica fácil. Fica leve. Fica produtivo. Um líder, ele precisa trabalhar em equipe. Porque a obra é difícil. É muita coisa para fazer. Se você for absorver tudo sozinho, dominar tudo no peito, não aguenta, meu irmão. E Neemias era um cara referência em trabalhar em equipe. Sabia envolver todo mundo envolvido, todo mundo com Neemias. E esse foi o segredo dele. Isso funciona bem lá na Implave também. Correria, meta para cumprir. Os caras não me esperam. Eu chegar com as proteções, com os dispositivos de segurança. E aí eu tenho que ter habilidade para envolver. Não só aqueles que trabalham diretamente comigo, mas ter a habilidade de envolver todo mundo. Até quem não trabalha comigo, eu venho cá, me ajuda, leva isso aqui. Ainda que seja simples, está me ajudando, vamos embora. E Deus tem nos abençoado. Quando o líder está diante de um trabalho difícil, ele tem que ter essa habilidade. Quando ele está diante de uma grande obra, ele tem que ter essa habilidade de fazer o povo trabalhar em equipe. Seguindo adiante, o segundo princípio. O primeiro princípio foi a coordenação. O segundo princípio é a cooperação. Os irmãos entenderam que Neemias coordenou ou não coordenou bem, irmãos? Coordenou muito bem. E agora vamos ver a cooperação. Neemias, como um exímio administrador, conhecia bem a arte de motivar e mobilizar as pessoas. O verdadeiro líder é aquele que motiva as pessoas a abraçar o seu projeto. Querido líder, se Deus te deu um projeto e as pessoas não têm abraçado o seu projeto, e você às vezes está achando que as pessoas, avalie. Porque às vezes é você que não está tendo sabedoria para fazer as pessoas abraçarem o projeto. O problema às vezes não está nos liderados, está no líder.
É forte isso aqui. E Neemias era um cara que sabia motivar, mobilizar as pessoas. Em primeiro lugar, não deixe ninguém de fora. Não deixe ninguém de fora. Porque às vezes a gente, até os irmãos já reclamaram, né? Porque fulano, porque é oportunidade só para ciclano. Mas geralmente quando o pessoal está falando das oportunidades, são oportunidades de destaque, né? A gente nunca vê, já chegaram, pastor, no senhor e falaram assim, pastor, por que o senhor não deu oportunidade para me limpar o banheiro hoje? Já teve, pastor? Pastor, por que o senhor não me deu aquela oportunidade de ficar depois da EBD lavando a igreja? Fiquei triste porque o senhor não me deu aquela oportunidade. É difícil. Mas Neemias era um cara que não deixava ninguém de fora, ele estava atento, porque às vezes quando a pessoa fica de fora, ela não se sente valorizada, ela não se sente parte do processo. Então você tem que ficar atento, o líder tem que ficar atento. Opa, aquele irmão está distante. Por que ele está distante? Eu louvo a Deus, irmãos, às vezes a gente tem muita responsabilidade, mas as responsabilidades às vezes elas são boas, porque no momento que você está desanimado, a responsabilidade faz você animar, faz você continuar seguindo em frente. E às vezes o camarada que não tem muita responsabilidade é perigoso, porque ele não tem compromisso. Então para ele, se a igreja estiver quente, beleza, se estiver morna amanhã, beleza, se estiver fria, tá tudo beleza, se fechar tá tudo bom, se abrir tá legal, o dia que der eu vou. Não tenho muita responsabilidade mesmo. Então Neemias era um cara que talvez entendia isso, ele envolvia todo mundo, ninguém ficou de fora na obra. Todo mundo, ele achou lugar, achou serviço para todo mundo. Ninguém ficou parado. Esse foi um dos segredos de Neemias. Em segundo lugar, o líder precisa dar exemplo. Todo mundo sabe disso, né? Graças a Deus que nós estamos em um solo, em um lugar, em uma escola de formação de obreiros, que é o setor Betel. Quando o pastor fala, né, quando saiu daqui, que foi aí para o Distrito Federal, que chegou lá, tinha concreto, ele estava lá mexendo no concreto, ia limpar a igreja, os irmãos se assustaram, né, pastor? Já viu o pastor falando isso aí. Porque em algumas igrejas, os líderes é aqueles caras que só manda, só delega, fica aqui pregando no púlpito, não põe a mão na massa. E um dos segredos para você motivar a sua equipe, ainda que a sua função lá na empresa, a empresa não gosta que os líderes lá façam um serviço que não é deles. Façam um serviço muitas das vezes do pessoal da produção. Mas às vezes é necessário o líder ir lá e colocar a mão na massa e mexer o concreto, em lavar a igreja, para contagiar os outros. Rapaz, o meu líder está lá, ele não era nem para estar fazendo isso, mas está fazendo, me contagiou. O líder tem que tomar a frente. A primeira iniciativa tem que ser com ele. Se você quiser fazer com que as pessoas cooperem com você, trabalhe. O líder é o que mais trabalha. Alguns acham que é o que quer ser líder, que acha que não, vou estar em destaque, vou só mandar. Mas líder de verdade é o que mais trabalha dentro da equipe, é o líder. E muitas das vezes ele tem que botar a mão na massa. E foi assim, irmão. Se você observar aí, logo no início do capítulo 3, versículo 1, quem foi o primeiro a se posicionar para botar a mão na massa? O sacerdote. O sacerdote foi o primeiro da lista a abraçar a obra. Sua posição de liderança não isentou do trabalho, mas o fez exemplo para os demais. O líder precisa estar na frente. Ele não pode querer que os outros abracem a obra se ele não está na frente.
Privilégio e responsabilidade andam juntos na vida de um líder. O líder é aquele que se identifica com o povo, é exemplo para o povo e trabalha com o povo. Vou repetir. O líder é aquele que se identifica com o povo, é exemplo para o povo e trabalha com o povo. Esse é o líder nota 10, que se identifica com o povo, que é exemplo para o povo e que também trabalha junto com o povo. Se alegra, sofre, chora junto, sente a dor do povo. Esse é o líder. Este é os verdadeiros líderes que o Senhor está procurando. Nós estamos com carência de grandes líderes. Grandes países europeus, grandes potências estão com dificuldades de achar grandes líderes. Está escasso. E grandes líderes precisam ter esse perfil aqui, é básico. Isso aqui é básico para um líder. O líder que tá nesse perfil aqui, saiba que é básico para você, para mim, né? Para nós que lideramos. Então, vejam que o primeiro aqui a colocar a mão na massa foi o sacerdote. Um dos grandes exemplos de liderança para aquela época. Os ouvires também se envolveram com a obra. Neemias 3, do versículo 8 ao 31. Ouvires, para quem não sabe, é o profissional que trabalha com ouro, que derrete o ouro, que faz joias, que faz objetos. Era uma profissão renomada naqueles tempos. Talvez era uma profissão que tinha o privilégio, o status de um engenheiro, de um médico. Era respeitada essa profissão. E ele foi pegar pedra. Os ouvires, o sacerdote, foi para o pesado. Na posição de líder, na posição de destaque. Mas mesmo assim, foram para o pesado. E com a atitude deles, eles conseguiram influenciar outras pessoas. Em terceiro lugar, as mulheres, né? Eu até antecipei aqui o meu esboço. As mulheres não podem ficar de fora da obra. Quando nós retomarmos a construção ali, nós vamos dar um jeito de encaixar as mulheres aí na obra. Com autorização do pastor, viu, pastor? Vamos encaixar aí alguma atividade para as irmãs. Amém, irmãs? Eita, rapaz. As irmãs não entraram na visão, não. Pelo amém. Vamos orar. Mas vocês não vão pegar no pesado, não, irmãs. As mulheres aqui lá de Neemias não pegaram no pesado, não. Calma. Opa aí. Ó Deus levantando aí as mulheres na visão. Alguém falou o que aí? Olha aí. Já está mudando, pastor. O cenário aqui já está mudando. Graças a Deus. Na comida é um dos exemplos. E como ajuda. Como nós vamos precisar. Vamos seguindo aqui, irmãos. Então as mulheres eram importantes. Se você quiser conferir aí, as mulheres estavam mesmo nessa obra, presbítero Natan? Estavam. Neemias capítulo de número 3, versículo de número 12. Confere aí. Em quarto lugar, envolva também as pessoas de fora. Neemias 3, 5. E haviam pessoas de outros países, pessoas que não tinham nenhum sentimento por Jerusalém, nem conheciam a história de Jerusalém, países vizinhos, povos vizinhos, entraram no propósito de Neemias. Ele conseguiu envolver até as pessoas de fora. Em quinto lugar, não espere por unanimidade. Olha só que aprendizado esse aqui. Confere aí, Neemias capítulo 3, versículo de número 5. A elite de Tecoa e a cidade natal do profeta Amós não quis sustentar o trabalho em Jerusalém e recusou-se a participar da reconstrução do muro. Neemias não permitiu que a rejeição dessas pessoas tirassem seu entusiasmo e otimismo. Ele trabalhou com quem estava disposto a trabalhar. O líder ele precisa saber. Até aqui, talvez você achou que todo mundo se envolveu, né? Vamos abrir um parênteses aqui, porque nem todo mundo se envolveu na visão.
Nem todo mundo arregaçou as mangas e foi para a obra. Mas o líder tem que saber disso. Nem todo mundo vai se envolver, vai colaborar. Bom seria, né? Se todos se envolvessem. E o líder, sabendo disso, ele não pode se abater. Ainda que esteja só um ou dois junto com ele. É esses dois que Deus vai usar. Lembra de Gideão? Era 32 mil no começo? No final, ficou quantos? 300. O líder precisa saber disso. Não pode desanimar, irmãos. O irmão não vai muito comigo. O irmão não está aceitando a minha liderança, a minha chamada. Mas vai ter alguém que vai estar contigo. Sempre tem alguém. E é esses que o líder tem que olhar. É para esses que o líder tem que olhar e continuar otimista, continuar no propósito, na visão de Deus. Esses aqui não atrapalharam Neemias. Sanbalat e Tobias, vamos conhecer esses personagens mais na frente. Tentaram o tempo todo desanimar Neemias, mas Neemias, estava com a visão no seu propósito, no seu objetivo. Então podia falar que ele não sabia pregar, podia saber que ele não tinha habilidade. Que negócio é esse? Esse rapaz aí, como nessa posição, não, está errado isso aí. Tem que estar preparado para ouvir isso aí. Mas tem alguém que vai falar, irmãos, Deus é contigo. Deus tem uma obra na tua vida. É esses que eu estou, de ouvidos atentos. Ana dava muito ouvido para Penina, né? Sua inimiga. Penina, olha só, você não dá filhos, eu sou frutífera, você é uma derrotada. Enquanto Ana estava dando ouvido para Penina, a depressão, o desânimo. Mas o dia que Ana decidiu dar ouvidos para Deus, ela foi buscar na igreja, na congregação, resposta de Deus, e o quadro daquela mulher mudou. Não podemos dar ouvidos. Se você tem convicção do teu chamado, que você é útil na obra de Deus, siga em frente. Vai ter obstáculo, vai ter dificuldade, vai ter críticas, vai ter rejeição. Mas quem é que garante que vai terminar a boa obra que ele começou? É Deus. Vamos adiante. 21 horas e 10 minutos. Tenho mais 10 minutos. Muito bem. O terceiro princípio do sucesso é a aprovação. Em primeiro lugar, a inteligência emocional é mais importante do que o conhecimento. Muitas pessoas têm uma cabeça cheia, mas um coração vazio. Sabem lidar com os livros, mas não com pessoas. Neemias nos ensina alguns importantes princípios, se quisermos ter sucesso na liderança. Em primeiro lugar, trate as pessoas pelo seu nome. Se quisermos motivar as pessoas, precisamos conhecê-las, valorizá-las e dar a elas um tratamento pessoal. Um grande líder, ele tem que ter não só o conhecimento dos livros, não só o conhecimento intelectual, mas ele tem que ter uma inteligência emocional muito boa. Porque se ele não tiver essa inteligência emocional, ele vai se perder no meio do caminho, no meio da sua liderança. E se ele quiser ver as pessoas que estão debaixo da sua liderança motivadas, ele precisa conhecê-las em primeiro lugar, depois ele precisa valorizá-las, e depois ter uma intimidade, ter um relacionamento pessoal. Enquanto estavam trabalhando, eles estavam também se relacionando. Às vezes a gente vai mexer com cantina, né? Rapaz, cantina é trabalhoso e tal, mas tem um segredo na cantina. Enquanto está ali o processo, a execução desse trabalho, os irmãos estão unidos, um corre de um lado, um corre do outro. Daqui a pouco outra equipe se junta para vender, daqui a pouco outro se junta. E nesse ajuntamento para trabalhar, vai gerar um relacionamento, vai gerar uma proximidade. Daqui a pouco tu nem sabia a profissão do irmão,
aí conversa, consegue descobrir a profissão do irmão, 10 anos com ele, não sabia nem com que o irmão trabalha. Aí veio fazer uma obra, veio mexer um concreto, descontraiu, saiu da rotina aqui, né? Que aqui não dá para nós ter aquela conversa, para a gente ter aquela conversa diferente daquela que seria em casa, sentado, tomando um café. Não dá. E às vezes no trabalho você vem, e aí você tem mais proximidade. Foi isso que aconteceu com o povo. Quando estava trabalhando, estava tendo um relacionamento. Um relacionamento estava sendo construído. Eles estavam se conhecendo. E o líder tem que saber. Eu tenho isso comigo, eu aprendi, foi aqui na igreja. Uma vez tinha um irmão que se chamava pelo um apelido, o nome dele era X e sempre chamava ele pelo nome diminutivo. Aí um dia, os pastores, não sei se o pastor Gleice estava nessa situação, foram convocados para expulsar um espírito maligno de uma parente desse rapaz. Chegou lá, um demônio chamou o rapaz por aquele apelido. E aí Deus deu a revelação para o pastor, olha, não deixe a partir de hoje que te chamem por apelido. Por esse apelido, porque isso é através desse apelido Satanás tem entrado na tua vida. E eu aprendi isso, irmãos. Lá na obra, quem trabalha em obra sabe, lá apelido é o que mais tem. E eu aprendi isso e levei isso para lá. Eu chamo todos pelo nome. Isso é bom, porque quando você chama a pessoa pelo nome, principalmente quem é da obra vai entender o que eu estou falando. A pessoa se sente respeitada. Porque lá batismo e se você apelar, acabou. Aí que eles chamam mesmo. E tem rapaz lá que já batizou. Aí eu chego e chamo ele pelo nome, o colega que está com ele, oxe, teu nome é esse? E como eu percebo que isso é bom, como eu percebo que eu tenho respeito deles, quando eu chamo ele pelo nome. E eles também me chamam pelo meu, que eu não gosto que me chamem por apelido. Na minha adolescência me apelidaram demais, isso trouxe trauma, trouxe coisa boa não. E aí hoje eu gosto de chamar pelo nome. Para me chamar também pelo nome. Isso é uma forma de valorizar. Só um exemplo, o líder precisa valorizar e já começa por aí. Precisa valorizar as pessoas que estão debaixo da sua liderança. E lá o pessoal também é muito bruto, o pessoal da obra é acostumado, não tem muita obrigado é difícil, bom dia é difícil, são palavras raras. E aí quando você chega, fala obrigado. E obrigado você vai falar obrigado quando alguém faz alguma coisa que ele não tinha obrigação de fazer. E às vezes o cara vai fazer algo que ele tinha obrigação de fazer. Eu nem precisava falar obrigado, mas o simples fato de eu falar obrigado ganha o coração do cara. O cara não está acostumado a dizer obrigado para ele. Não está acostumado de chegar bom dia, boa tarde. Às vezes isso ganha a pessoa. Se sente valorizada. E eu acho que Neemias fazia isso muito bem. Valorizava os que estavam debaixo da liderança dele. E aí vem um retorno. O pessoal vem junto. Muitas das vezes fazem nem pela empresa, fazem por mim. Poxa, vou fazer isso aqui pelo Natan. Vou ajudar ele na segurança. Por quê? Porque a gente respeita. Independente do cargo, do cara que lava o banheiro ao engenheiro, o tratamento é o mesmo, o respeito é o mesmo. Isso facilita. Como isso tem facilitado a nossa vida naquele lugar? E aqui também, eu acredito que eu respeito todos os irmãos, né? Não tenho faltado com respeito com ninguém. E tenho sido respeitado também. Isso é recíproco. Não tem esse negócio, eu quero que me chame de presbítero porque eu sou presbítero. Não, eu tenho que conquistar isso. Você tem que ver que eu sou um presbítero mesmo. Você tem que ver que eu tenho um chamado. Não pode ser imposto. Se quiser me chamar de Natan, chama. Se quiser me chamar de presbítero, fica à vontade. Não tenho problema com essas coisas. Vamos em frente. 4 minutos. Em segundo lugar, procure sempre motivar os seus trabalhadores. Dê um jeitinho, irmãos, de motivar. Vocês que são líderes em casa. Só bronca nos filhos, às vezes você não consegue o resultado, os meninos te ajudar, porque você só dá bronca, só critica. Começa a elogiar, para você ver como o negócio fica diferente. Peça a Deus sabedoria, todo mundo aqui é líder. Um dia você, essa palavra não é para mim, não, você é líder, em algum momento da sua vida você é líder.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neemias era um cara especialista também em motivar aqueles que estavam com ele na obra. Em terceiro lugar, leve as pessoas a transcenderem. Isso aqui é uma habilidade também que, se o líder tiver, a equipe dele vai voar baixo. O que é transcender? É ir além dos limites, superar-se. Os tecoitas, alguns não queriam, no versículo 5 você vai ver que alguns não queriam. Já no versículo de número 27 você vai ver que alguns deles já toparam. Ou seja, Neemias teve a habilidade de fazer aqueles que não queriam transcenderem, se superarem. E lá na frente você vai ver aqueles que não queriam estar junto na obra. O líder precisa ter essa habilidade. Em quarto lugar, saiba apreciar as grandes e pequenas coisas. No versículo de número 13 e 14, você vai ver que Neemias está observando que um grupo construiu 500 metros de muro e outro grupo construiu uma pequena parte de muro. Aí talvez alguém olhou de fora e falou: rapaz, esses caras aqui estão preguiçosos. Enquanto a equipe A construiu 500 metros, essa aqui construiu só 50 metros. Olha a visão do líder. Ele avaliou que aqueles que construíram 500 tinham condições, tinham habilidades e conseguiram. Mas ele avaliou que aqueles que conseguiram construir apenas 50 metros também tinham habilidades, deram o seu melhor. Foi 50 metros, mas foi o melhor que eles podiam dar. Às vezes, servir uma água, para muitos, pode ser simples, pode ser de pouca relevância, mas naquele dia, naquela noite, talvez era o melhor que você poderia oferecer na casa do Senhor, era servir uma água. Então sirva. Talvez o seu melhor era pregar, e para muitos talvez o pregar é a melhor parte, então pregue. Mas no final, tanto que serviu a água edificou, quanto que abriu a igreja edificou, quanto que filmou edificou, quanto que estava no som edificou, quantos que vieram. Porque só tem estudo se tiver quem vai ministrar e quem está ouvindo. Não existe estudo se tiver só eu e mais ninguém. Então, se vier 2, contribuiu para ter estudo. Então, entenda isso, todos contribuem. Todos são importantes. Você é importante nesta grande obra. Certo? Então, se acha, se descubra. Peça a Deus: Senhor, qual é a minha praia? O que eu posso ser útil aqui? E se levante, se posicione. E Deus vai te abençoar. O quarto sucesso, para fechar, é a comunicação. Um líder, ele em primeiro lugar precisa dar instruções claras. Um líder que não se comunica muito bem, tem dificuldades. Às vezes, lá no trabalho, a gente está com muita pressa, passa uma demanda, faz isso, faz aquilo, aí o cara vai lá e faz diferente. Eu disse: ixi, não era isso. Aí eu puxo para mim: fui eu que te expliquei errado. Um líder precisa ter uma boa comunicação. O segredo do sucesso de Neemias foi motivar as pessoas na hora certa, nomear as pessoas certas para os lugares certos, para fazer a coisa certa, com as instruções certas. Cada pessoa, família ou grupo sabia exatamente o que fazer e onde fazer. A instrução foi clara. Grande desafio para um líder de hoje é saber se comunicar bem, é saber ser bem claro, bem objetivo, para que aqueles que estão debaixo da sua liderança compreendam e executem. Muitas das vezes não compreendem e não fazem porque você não foi bem claro, o líder não foi bem claro, e aí dá problema. Concluindo, podemos afirmar que o sucesso global foi atestado pelo êxito de cada um. As palavras edificou e reparou estão no tempo pretérito perfeito. Cada um terminou aquilo que começou. Muitos começam, mas não terminam. Muitos começam, mas quando vêm os escombros, os perigos, o ataque dos inimigos, desistem. Contudo, sobre a liderança de Neemias,
Todos começaram e terminaram a obra. Você vai ver isso já lá no capítulo 6, Neemias 6, 15. De igual forma, a vitória de todos é resultado do esforço de cada um. Ou seja, já te aconteceu isso? Você começar alguma coisa e não terminar? Aceita um trabalho, no começo do ano e na metade desiste? E com certeza não desiste porque tudo fluiu, né? Desiste porque surgiu um obstáculo. Desiste porque surgiu algum problema que fez você desistir. Porque trabalhar todo mundo quer. Ser útil todo mundo quer. Só que saiba que é necessário você se esforçar, porque o obstáculo vai ter. Ainda mais no reino de Deus. A luta é 24 horas. Então, você precisa buscar em Deus recursos, ferramentas espirituais, para que você comece e termine. O grande segredo de andar com Cristo não é nem começar bem, é terminar bem, é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Começar é maravilhoso, todo mundo começa empolgado. Quero evangelizar, quero orar, quero trabalhar. Mas no decorrer da caminhada, da jornada, alguns desanimam, alguns desviam, alguns retrocedem. Mas o grande segredo de um líder vitorioso é perseverar até o fim. O capital da igreja é fé e trabalho. Quando o povo de Deus crê e trabalha, o impossível pode acontecer. Vou repetir. Quando o povo de Deus crê e trabalha, o impossível pode acontecer. Eu olho para esse projeto e fico pensando, rapaz, um projeto de Deus, que precisa ter fé para lançar esse desafio, esse quantitativo. Só que, eu creio que Deus está no controle, só que precisamos trabalhar. Precisamos apoiar. E eu tenho certeza que se nós, esse é só um exemplo, a construção é outro exemplo, o dia a dia aqui na obra, na labuta da igreja é outro exemplo. Se nós crermos que Deus tem o melhor para esse lugar, que Deus tem grandes bênçãos para as nossas vidas e começarmos a trabalhar nisso, isso vai se tornar uma realidade para esta igreja. Só crer, só ter fé não é suficiente, é necessário se mover, agir. Deus trabalha de acordo com o meu passo. É assim que Deus trabalha. Então lembre essa frase, para encerrar. Quando o povo de Deus crê e trabalha, o impossível pode acontecer. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a rica oportunidade nessa noite e devolvo aqui a direção do trabalho para o pastor Cleison.